Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi, André, assisti a vários vídeos seus e resolvi enviar um e-mail. Seu vídeo foi uma indicação de uma conhecida da faculdade. Ela disse que me achou em versão masculina. Isso porque sou conhecida como a conselheira. E de fato tenho clareza e praticidade em perceber as coisas. Mas me incomodo com o fato de muitas vezes não conseguir colocar isso em prática na minha vida. Bom, então aí não tem a ver comigo não, hein? Porque olha, minha querida, as coisas que eu falo aqui, você pode ter certeza que é porque eu realmente acredito. Eu não falo uma coisa que eu acho que vai ser boa para os outros, mas que eu mesmo não aplico na minha própria vida. Então, sabe? Por exemplo, todas as vezes que eu falo, identificou que aquilo ali não é um lugar para você investir, não invista. Então, a pessoa é comprometida. Isso eu aplico na minha vida desde quando eu me fortaleci em mim mesmo, né? Que foi aí no comecinho do canal, eu já agia desse jeito. Já agia antes, eu acho, até do canal, porque eu nunca fui de me envolver com gente comprometida, né? Relacionamento à distância, quando eu falo das complicações de relacionamento à distância, eu já vivi isso. E eu aplico isso na minha vida. Distância, não quero saber. Então, o que eu falo aqui, você pode ter certeza que é porque eu realmente acredito naquilo. Talvez seja uma situação que eu estou falando aqui que eu nunca tenha vivido, mas eu realmente acredito que aquilo que eu estou falando é o mais adequado e se eu tivesse na situação, seria o caminho que eu seguiria. Às vezes sou bem resolvida, outras não. Às vezes me sinto depressiva e incapaz. Bom, vou tentar resumir minha história. Desde criança, me sinto rejeitada por minha mãe. Tenho lembranças horríveis em que eu chorava e implorava pelo amor dela. Ela nunca levou a sério e disse ser frescura minha. Eu tinha 5 anos. Fui me tornando adolescente e me fechei involuntariamente para as relações sociais por achar que nunca ninguém gostaria de mim. Então, aí é o quê? É uma projeção do que eu vivi na minha infância. A minha mãe não gostava de mim, eu implorava, então agora com um mecanismo de defesa eu me fecho, eu já nem interajo porque eu já acho que a pessoa irá reproduzir comigo o que minha mãe reproduziu. Então eu já me fecho, eu já nem interajo para evitar o desgosto. O desgosto da pessoa me rejeitar, da pessoa não me querer e tal. Então eu já me fecho antes. No ensino médio consegui fazer algumas amizades, mas sempre com sentimento de inferioridade. Aos 15 anos conheci um rapaz, namoramos durante 3 anos e construímos uma relação estável durante 1. No total de 4 anos nos separamos. Entrei em depressão profunda, perdi emprego, faculdade, vida social, expectativa de vida e felicidade. Passei 2 anos sozinha, depois de um tempo entrei para a igreja na tentativa de tapar o vazio em mim. E busquei servir ao Senhor de todo o coração. Permaneci por 2 anos e saí. Foi outra decepção. Nessa etapa, já estava trabalhando e de volta à faculdade. Continuei minha vida um pouco sem rumo, não tinha amigos, alguém que me apoiasse. Fui vivendo. Às vezes chorava sozinho no quarto, o sentimento de rejeição e solidão me consumia e não queria me entregar à tristeza de novo, mas era insuportável. Então, e você mesma alimentava isso, né? Porque assim, você se fecha, não interage e aí sofre porque se sente sozinha. Mas sou eu que estou provocando a solidão, não são os outros. Não são os outros que não me querem. É eu que já acho que eles não vão me querer e já me fecho e já nem interajo para evitar que a rejeição venha, para evitar que eles então não queiram estar comigo, então eu já me isolo. Então, quer dizer, sou eu que estou me isolando. Eu que não estou dando chance de construir relações. E aí eu choro porque eu não tenho relações. E aí eu me deprimo porque eu me sinto sozinha e vazia. Só que sou eu que não quero construir. Então, olha o que é isso. Eu crio uma situação e aí eu sofro por aquela situação que eu mesmo estou criando. Só que, veja bem, isso aqui é um perigo. Por quê?
A pessoa que vai vivendo nisso aqui, se amanhã ela conhece alguém que deu uma atençãozinha para ela, a chance dela cair de 4 por causa dessa pessoa é enorme. E a chance dela se sujeitar a uma relação doentia, tóxica, de manipulação, é enorme. Me foquei na faculdade e só estudava, mas parecia que algo me mostrava o tempo todo que eu, no fundo, por mais que quisesse me convencer do contrário, eu estava sozinho e isso era culpa minha. Não era boa o suficiente para ter alguém ao meu lado. Não sou boa o suficiente para ter alguém do meu lado. Então, olha isso. Então, quer dizer, se amanhã aparece alguém, eu vou me inferiorizar diante dessa pessoa, porque eu não sou boa o suficiente para ele. Eu vou me inferiorizar, é aí onde vai vir insegurança, entende? É aí onde eu quero fazer de tudo pela pessoa. Então, às vezes, muitas vezes, a outra pessoa percebe isso, até de maneira instintiva, ela acaba detectando que eu estou totalmente nas mãos delas, nas mãos dela, é a hora que ela começa a sapatear, fazer o que ela quer. Então, vocês conseguem perceber o quanto uma coisa pode ir puxando outra? Lutei contra isso o máximo que pude, então, tentar ter uma vida mais comum, menos certinha. Comecei a sair, fiz alguns amigos e todo fim de semana eu estava na balada. Confesso que era um pouco estranho, mas fingia não achar isso. Tentava me divertir e me adaptar. Comecei a ficar com várias pessoas, inclusive na mesma noite. Isso fazia bem para meu ego, eu me sentia desejada, porém ainda infeliz e vazia. Mas acreditava que se saísse eu poderia conhecer alguém bacana e ter uma nova oportunidade no amor. Mas aí eu magoei várias pessoas e isso me fez mal. Resolvi parar de ficar e só me divertir para então conhecer alguém legal, mais nada. Na faculdade as pessoas me admiravam, me achavam inteligente e se aconselhavam comigo. Sou firme e isso passa segurança. Mas na verdade o que fiz foi ajudar pessoas a serem felizes e isso me fazia bem. O tempo foi passando e conheci um rapaz pela internet. Conversamos durante 2 semanas e marcamos de nos conhecer. Então, e só um parênteses aqui. Olha como às vezes as coisas enganam, né? Sou firme e isso passa segurança. Quando na verdade você é extremamente insegura. Vocês estão vendo como muitas vezes as aparências enganam? Ou seja, não é porque uma pessoa passa segurança que necessariamente ela é segura de si. Na noite em que nos conhecemos foi incrível. Parecia que ele era exatamente o cara que eu procurava. Não gostei dele aparentemente, mas quando começamos a conversar me encantei. Olha lá, olha o perigo que eu estou dizendo. Uma pessoa assim, a chance de se envolver, se encantar rapidamente, criar um príncipe é enorme. Decidido, autêntico, sincero, enfim, foram qualidades que acreditei ele ter. Conversamos das 9 da noite às 3 da manhã e então nos beijamos. E às 5 da manhã transamos. Foi incrível. Descobri o que era orgasmo nesse dia. Parecia perfeito. Me senti à vontade com ele, não tive vergonha e isso era muito bom. Ele disse ter a mesma sensação e pensei que seríamos namorados. 2 dias depois de ficarmos foi aniversário dele e fiz um bolo de surpresa. Pensei da gente se ver e eu fazer uma surpresa, mas não aconteceu. Continuamos ficando, mas ele não me levava para lugar nenhum. Ficávamos rodando no carro e no fim íamos a um motel. Eu estava me apaixonando cada vez mais e transparecia isso. Ligava todo dia, era carinhosa e esperava esse retorno. Mas nada. Ele dizia ser o jeito dele. Depois de umas 3 semanas, ele me disse que tinha uma ex de 6 anos e que ainda tinha sentimento por ela. Pensei em terminar, mas quis arriscar. Continuamos, ele dizia que não me assumiria enquanto gostasse dela. E eu me magoando, esperando, ficando cada vez mais ansiosa e angustiada. E como que não vai ficar? Como que não vai ficar ansiosa, angustiada, se fica aí nessa espera, achando ele gosta dela, é só ela fazer assim que ele volta para ela.
Ele está comigo, mas na verdade está em expectativa de que ela queira ele de volta. Então, assim, como que eu não vou ficar ansioso e angustiado diante de uma situação dessa? Agora, a questão é a seguinte: vale a pena eu permanecer nisso, sabendo que é só a outra pessoa fazer assim que essa pessoa me deixa? Ao longo dos 2 meses que ficamos juntos, descobri que se falavam quase todos os dias e vi fotos dela no Face dele. Nesse dia chorei muito. Eu entendia perfeitamente tudo, mas queria me agarrar em desculpas. Era difícil aceitar que ele não era o meu cara. Não, o cara não é o seu cara, não é que ele não é o seu cara. Ele não é o cara que você criou, certo? Então, o seu cara é aquele cara perfeito que você criou. Ele é outra história. Ele é esse cara que está falando para você que ele gosta de outra pessoa. Está falando para você que não vai te assumir. Então, ele está falando para você. Só que o seu cara é aquele que você criou. Então, tem uma diferença entre o que eu gostaria que a pessoa fosse e quem de fato a pessoa é. Só que às vezes aí é que tá. Quem de fato a pessoa é, a pessoa tá mostrando pra gente. Porque tem gente que esconde. Tem gente que eu fico com a ideia da pessoa aqui, mas porque ela me passou essa ideia. E eu não sabia o que estava por detrás. Aqui não. Aqui ele abriu o jogo. Um dia o chamei e terminei. Confesso que na esperança de ele querer me assumir e assumiu que gostava dela. Disse que eu era especial e que queria gostar de mim, mas o sufoquei demais e tinha sentimento por ela. Essa questão de sufocar, isso aqui é outro fato. Qual que é uma pessoa que está nessa sensação de carência, como você, por exemplo? Então, como eu falei, você com esse estado que você está, se conhece alguém, é muito fácil você se sujeitar porque você vai por inteiro, né? Eu enfio realmente o pé na jaca. Ele é a pessoa perfeita, é tudo, então eu crio um monte de coisa e aí é óbvio, né? Eu vou com tanta força para cima da pessoa que eu sufoco, eu assusto, eu espanto, eu faço tudo aquilo que na verdade não deveria ser feito. Ele disse que o assustei e que se tivesse agido diferente as coisas seriam diferentes. Admito que errei em me doar cedo demais, em demonstrar meus sentimentos em tão pouco tempo e por me permitir iludir assim. Mas pergunto, se fosse diferente, será que ele estaria comigo? Minha querida, provavelmente não. Porque se tivesse sido diferente, significa que ele teria esquecido a ex? Não. Você poderia ter sido a pessoa mais desencanada do mundo, não estava nem aí para ele, e ele ainda ter ficado conectado na ex, esperando a ex fazer assim para ele voltar para ela. Se ele admitiu gostar de outra, ele não estava disponível. Porém, antes de mim, ele ficou com outra menina e gostou dela. Ele quis e ela não. Então, o erro foi realmente meu. Aqui, minha querida, não tem que ficar nessa de erro, meu, erro. Aqui a questão é a seguinte: o que a pessoa está me falando? O que ela está me relatando? Certo? Então, a pessoa começou a me relatar que, tipo, ainda gosta da ex, que não vai me assumir porque está com ela, porque, né, porque ainda gosta dela. Aí você descobre que ele fala com ela todos os dias. Então, fica meio evidente assim, onde está meu erro? O erro está em eu desconsiderar o que a pessoa me disse. É aí que está o erro. Me sinto culpada, quero esquecer e seguir, mas penso em lutar por outra chance para fazer diferente. É a tal história. Tem gente que não quer largar o osso. Não importa o quanto você diga, o quanto a situação mostre que, tipo, isso aí não é para mim, a pessoa não quer largar o osso. Às vezes penso em me fechar, dar um tempo de procurar alguém, mas já estou solteira há 3 anos e quero ser feliz. Ah, tá. Eu quero que vocês percebam muitas vezes o que se esconde por debaixo de frases que foram colocadas assim de maneira tão simples. Mas eu quero que vocês percebam o que está por debaixo. Por isso que eu falo, se você quiser se conhecer, é só você começar a analisar os seus discursos, os termos que você usa, as frases que você solta.
que você vai começar a se conhecer melhor. Mas já estou solteira há 3 anos e quero ser feliz. Então, a felicidade só é possível se eu estiver com alguém. Olha isso aqui. Mas já estou solteira há 3 anos e quero ser feliz. Ou seja, estar solteira não é estar num estado de felicidade. Então, todas as vezes que eu estou solteira, eu estou vazia, magoada, triste, deprimida, me sinto um zero à esquerda, eu não me valido como pessoa. Eu só sou validada como pessoa se eu estiver com alguém. Então, quer dizer, eu não tenho raiz em mim. O meu eu não está estruturado em mim mesmo. O meu eu está estruturado em outra pessoa. Se eu estou com outra pessoa, então eu estou bem. Eu me sinto bem. Aí eu posso ser feliz. Vocês estão vendo por que tem tanta gente entrando em relacionamento ruim? Por causa disso aqui. Porque a pessoa, quando está sozinha, ela não acha que ela é feliz. E se eu não me sinto feliz comigo mesmo, quando eu estou sozinho, quando eu estou solteiro, vai ser muito difícil eu ser feliz num relacionamento. Sabe por quê? Porque eu entro nesse relacionamento acreditando que é o outro que me traz felicidade. Então eu não coloco coisas na relação. Eu só espero que é o outro que vai me fazer feliz. Por que não consigo alguém legal? Porque você não aprendeu a estar bem com você. Quando a gente está bem com a gente mesmo, quando eu entendo que não tem problema eu estar solteiro, eu me encontro, eu estou bem, eu estou feliz, eu sei quem eu sou, o meu valor é dado por mim, não é dado pelo outro. Então, quando eu me encontro, quando eu me valorizo, quando eu me percebo, o que vai acontecer? Quando eu encontrar alguém e essa pessoa não for legal, automaticamente eu já vou colocar ela para correr da minha vida. Porque o fato de eu estar enraizado em mim mesmo já se torna um grande filtro, que eu boto para correr pessoas que não vão somar comigo. E aquelas que vão mostrando, é como num processo seletivo, aquelas que vão mostrando valores e que vão mostrando que elas se encaixam, sabe, no meu critério do que vem somar comigo, do que me acrescenta, elas vão se tornando cada vez mais próximas. Elas vão se aproximando. E tudo aquilo que não soma comigo, eu me torno numa peneira natural. E é nessa hora que, então, a peneira que eu coloquei por causa da minha atitude traz para perto de mim uma pessoa que se encaixa comigo. É aí que eu encontro alguém legal. Eu não encontrei. Na verdade, o meu estilo, o meu jeito é que filtrou e fez com que essa pessoa permanecesse do meu lado. Então não é que eu encontrei, eu filtrei. Como saber por que não atraio os homens para algo mais sério? Porque você se leva a sério. Devo procurar alguém ou dar um tempo? Meu anjo, todas as vezes quando a gente sai de alguma situação assim, eu sempre digo, primeiro a gente tem que se curar. Muitas vezes eu tenho que entrar num retiro comigo mesmo. E aqui é o famoso exemplo que eu sempre dou do deserto. A Bíblia sempre trouxe essa figura de linguagem, né, do deserto antes de grandes missões. Então, Moisés, antes da grande missão que lhe foi dada, se retirou para o deserto. Jesus, antes de sair, né, pregando e evangelizando, ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Então, o deserto é aquele momento em que eu estou comigo. Então, assim, eu ganho forças comigo. Por exemplo, Jesus, isso é uma figura de linguagem, né? O deserto e tal, mas, então, ele precisaria ter consciência de quem ele é. Ele precisaria, porque ele ia enfrentar muita coisa. Então, é aquele momento em que ele se conecta com ele mesmo. Que ele percebe quem eu sou. Então, tipo, eu vou passar por muitos perrengues, mas eu tenho que me manter focado no meu objetivo, no meu propósito, em quem eu sou. Não posso me desvirtuar. Então, quando a gente entra nesse deserto para eu me curar, eu entro num processo onde eu me isolo. Não é o outro que me valida.
Eu entro num processo onde eu me conecto com o mais profundo do meu próprio ser. Me sinto confusa sem entender mais nada. Por que se sente confusa? Porque tem muita coisa circulando aí na cabeça, né, bem? Então a gente tem que começar a colocar essas coisas em ordem, né? Fazer essas mudanças conceituais. Essas reflexões que eu levanto aqui é para você começar muitas vezes a mexer essas coisas dentro de você. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todas as informações, viu? Sobre a gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, sem a fila de espera dos vídeos que vão ao ar aqui no YouTube. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.